Então, vamos começar. Hoje é dia 3/6, nossa aula de teoria de controle. Hoje a gente vai tratar sobre os controladores industriais e controlador PID. Só o conceito mesmo, a noção básica desses caras para a gente fechar essa parte aqui. Beleza? Na semana passada foi passada a atividade para vocês fazerem sobre os controladores industriais, os tipos, aplicações, e hoje a gente vai tratar, dar uma pincelada nesses controladores e tratar sobre o controlador PID. Bom, os controladores utilizados na indústria, praticamente todos eles executam algumas funções que são chamadas de ações básicas, que são divididas em 4 grupos, que é a função liga-desliga, a função proporcional, a função derivativa e a função integral, beleza? Cada uma dessas funções interage de uma forma diferente com o sistema e provoca respostas diferentes no sistema. Para que serve isso? São meios de permitir que a gente consiga controlar a saída do sistema, a resposta dele a variações na entrada, beleza? Por exemplo, a gente quer controlar a temperatura da água de um reservatório qualquer lá. Existem N formas de fazer isso. E dá para a gente usar conceitos que acabam caindo dentro de pelo menos um desses grupos aqui. Beleza? Então, cada uma dessas ações interfere de uma determinada forma no sistema e altera a resposta do sistema. Beleza? As 3 principais desse grupo, os 3 tipos de controladores principais que são usados atualmente na indústria são controlador P, que tem a ação apenas proporcional, o controlador PI, que ele tem a função proporcional e integral, e o PID, que tem a função proporcional, integral e derivativa. Beleza? O PLC, por exemplo, o CLP, controlador lógico programável, que vocês conhecem, é usado muito para fazer controle de velocidade de motores elétricos, motor de indução, por exemplo. A maioria deles, ou praticamente todos eles, têm uma interface para que o usuário consiga programar, parametrizar esse PLC. Na verdade, aquela parametrização ali é uma forma de sintonia, digamos assim, dos parâmetros do algoritmo de controle do PLC. E esses algoritmos geralmente são do tipo PID. Beleza? No caso do PLC, geralmente é controle PID. Ok? Então vamos lá. Controlador do tipo P. Ele tem apenas ação proporcional. A ideia a gente tem uma variável controlada, beleza? Tem o erro do sistema e a variável de controle, que é o que vai permitir a ação do controlador. O controlador vai agir nesse cara e ele interfere na variável controlada, ou na saída lá do sistema, na resposta do sistema. Beleza? Então, a saída, ela é diretamente proporcional à variável de controle do controlador proporcional. E ela está interligada também, proporcionalmente aí, ao erro do sistema também. Beleza? Então, por exemplo, a gente tem um sistema com um líquido qualquer lá que precisa controlar a temperatura dele. Ela tem que variar entre 10 e 37 graus. E eu tenho um dispositivo um aquecedor,
para controlar para fazer a variação dessa temperatura aqui, e ele vai variar aí desde desligado até potência máxima em 6.000 e poucos watts. No instante inicial, a gente tem o ponto de referência, que seria o set point, que seria a temperatura desejada, seria os 37 graus, e o nosso líquido vai partir no instante zero ali, ele está com 10 graus. Se no instante inicial eu jogar esse cara lá para o máximo, para a potência máxima, a temperatura vai começar a subir com determinada velocidade, digamos assim, e a curva dela, aqui, o gráfico dela vai ter uma determinada inclinação, e à medida que vai se aproximando da temperatura desejada, a gente começa a reduzir a potência do equipamento para que o líquido chegue naquela temperatura desejada e fique naquela temperatura ajustada, beleza? Então, existe uma proporção direta aí, uma relação proporcional direta aí entre a potência e o erro do sistema. Por quê? Esse erro, ele vai me dar a diferença aqui entre a temperatura ajustada e a temperatura instantânea do líquido em pontos diferentes aqui. Por exemplo, se eu quiser pegar dentro de um determinado ponto aqui, um determinado instante de tempo, isso tem uma temperatura instantânea. A diferença entre os dois vai me dar o erro, beleza? O meu controlador precisa ter condições de identificar esse erro e saber em quanto ele tem que atuar na variável que ele controla para poder reduzir isso aqui, para tentar chegar, para tentar fazer com que a variável controlada chegue no valor desejado, beleza? Tem formas de controlar o erro. O cálculo do erro no controlador proporcional é feito usando essa relação. Aqui a gente tem a variável controlar, a variável de controle do sistema, e aqui tem o ganho do sistema. Quando o nosso erro, ou melhor, quando a gente estiver com o ganho estático, ou seja, quando a temperatura estabilizar aqui dentro, o nosso erro vai tender existe uma proporção inversa aqui entre o ganho e o erro, beleza? O erro, no caso aqui, ele vai ficar inversamente proporcional ao ganho do controlador, beleza? Uma outra forma de se entender isso, se a gente pegar um sistema qualquer lá de primeira ordem, de malha aberta, não tem realimentação. Se não tem realimentação, ele não tem como comparar o que está saindo com a informação que está entrando e com o valor que ele queria, que seria o valor de referência, o valor desejado, beleza? Nesse sistema, a gente tem uma função matemática aqui dentro que representa esse sistema, e essa função matemática aqui é a função de transferência do sistema. Como ele não tem realimentação, a função de transferência do sistema em malha aberta, ou seja, sem realimentação, no caso desse exemplo aqui, poderia ser, vamos supor que seja essa aqui, que essa função represente esse sistema, beleza? Fazendo saída sobre entrada, como ele não tem realimentação, a gente vai chegar na função de transferência de malha aberta, que seria essa função matemática aqui, beleza? Como ele não tem realimentação, não dá para fazer um controle desse sistema, porque a gente não tem como interferir, não tem como monitorar se a resposta do sistema está dentro do parâmetro desejado, beleza? Para fazer isso, a gente tem que fazer a realimentação do sistema, ou seja, tem que fechar a malha, beleza? Essa realimentação pode ser feita realimentação negativa, ou pode ser feita realimentação positiva. Nesse caso, como ele pega uma amostra da saída e subtrai da entrada, a diferença aqui, a resposta dessa operação aqui vai me dar o erro, beleza? O erro, então, é a diferença entre a saída e o sinal de entrada, beleza? Diferença porque esses dois caras estão com sinais opostos, ok? Então, depois desse bloco somador, a gente tem o erro do sistema.
E aí, se eu inserir um controlador proporcional aqui, ele vai entrar logo na sequência aqui, antes da função de transferência do sistema. Beleza? O meu controlador vai entrar aqui. E então, se a gente for montar a função de transferência do meu conjunto agora todo aqui, do meu sistema todo, considerando a malha fechada e o meu controlador, a minha função de transferência de malha fechada, então, vai ficar assim. Beleza? O ganho do controlador vai entrar aqui. Isso vai permitir que a gente tenha uma forma de, a partir do erro, ou seja, da diferença entre saída e entrada, a partir do erro eu consiga atuar em algum ponto do meu sistema para fazer com que ele responda da forma que eu quero para que chegue a resposta que eu quero lá na saída. Beleza? A gente já viu em algumas aulas anteriores aí sobre estabilidade do sistema. Sistemas que são instáveis não podem ser controlados. Mas, dependendo do sistema, dependendo do controlador que a gente estiver usando, é possível fazer com que o sistema fique estável. Mesmo sendo um sistema instável, dependendo do controlador e dependendo do sistema, é possível fazer esse sistema, fazer com que esse sistema se comporte de uma forma estável. Beleza? Então, essa é uma dos objetivos aí de se aplicar um controlador aqui no meu sistema. Ok? Por exemplo, para esse sistema com essa função, se a gente for atribuindo valores aqui dentro para esse KP, que é o ganho proporcional do meu controlador do tipo P, a gente vê lá no mapa de lugar das raízes, em malha fechada, a gente tem um polo com um valor de menos 10, e à medida que eu vou adicionando, incrementando esse ganho, ou aumentando esse ganho, o meu polo vai deslocando mais para a esquerda. E a gente já viu que se a gente tiver algum polo no lado positivo do plano, no lugar das raízes, o nosso sistema é instável. À medida que eu vou adicionando valores, aumentando o valor do ganho do KP, que é a constante a variável de controle do meu controlador do tipo P, o meu sistema vai tendendo a ser mais estável, porque o polo vai direcionando para a esquerda e vai ficando mais na parte negativa do eixo real, beleza? Então, essa é uma das funções principais aí do controlador do tipo P, é que ele desloca, à medida a variável de controle é incrementada, ele vai deslocando o polo para a parte real. E isso faz com que o sistema responda mais rápido, beleza? Ou seja, ele vai diminuindo a constante de tempo do sistema. Faz com que a resposta do sistema seja um pouco mais rápida, beleza? Uma outra forma de se analisar, por meio do diagrama de amplitude, se a gente aplicar naquele mesmo sistema, aplicar uma entrada do tipo degrau, e for variando ou for incrementando a nossa variável de controle, o KP, a gente vê que ele vai tendendo a chegar à estabilidade muito mais rápido. A referência nossa vai tender a estar próximo do zero aqui, né, do nosso gráfico. Tá? Vai estar no topo do nosso gráfico. À medida que se a gente for analisar a resposta do sistema em malha aberta, vê que ele fica bem longe lá do valor desejado, e à medida que a gente vai incrementando a variável de controle proporcional, a resposta do sistema, esse tempo de resposta aqui vai diminuindo, beleza? Ou seja, ele vai entrar em estabilidade mais rápido e vai se aproximar mais do valor desejado na saída, beleza? E a relação é direta. À medida que eu vou aumentando o meu KP, a resposta dele é mais rápida, ele entra em estabilidade mais rápido, ele para de oscilar, né? Vai entrar em regime permanente mais rápido e vai se aproximar da variável do valor desejado. Beleza?
O controlador do tipo P não acrescenta polos e nem zeros no sistema, em malha fechada, beleza? Ele só faz com que as raízes do sistema vão tender a caminhar dos polos para os zeros na malha fechada e vai fazer com que o sistema responda mais rápido, beleza? Matematicamente, dá para a gente extrair a função de transferência desse sistema usando o teorema do valor final. Lá no início, quando a gente estuda Laplace, a gente vê esse teorema de valor final. Ele é uma função de limite do sistema. Se a gente aplicar esse conceito na função de transferência desse cara, a gente consegue chegar numa relação que vai informar a função de transferência ou a função matemática do nosso controlador, beleza? O nosso controlador, então, controlador do tipo P, tem uma função matemática, uma função de transferência com essa estrutura, beleza? O controlador do tipo I tem ação apenas integral. Se a gente pegar aquele mesmo sistema que a gente estava analisando antes lá, é um sistema em malha fechada, com realimentação negativa, e agora eu vou adicionar o meu controlador do tipo I. A função do controlador do tipo I tem essa estrutura, beleza? Ou seja, ele está adicionando mais um polo no nosso sistema. Porque quando a gente fizer a função de transferência do sistema agora, considerando o controlador, ou seja, a função de transferência em malha fechada, aquele polo do controlador vai entrar aqui também na brincadeira, beleza? Então, ele está alterando a ordem do sistema, ele está aumentando a ordem do nosso sistema. E está adicionando mais um polo para o sistema. Beleza? Fazendo com que o sistema tenha mais um polo, lá no nosso lugar das raízes, a gente vai perceber que se eu for incrementando a variável de controle, o KI, aumentando esse cara, os nossos polos vão tender a se aproximar do zero, do ponto 00 aqui da origem do nosso gráfico, beleza? Eles vão tender a se aproximar. E os que estiverem no eixo imaginário vão tender a se afastar, beleza? Aqui tem algumas simulações com valores de ganhos diferentes. Foi adicionado ganho, a tendência é esse polo vir deslocando para cá e esse cara também, beleza? Perdão. No gráfico de amplitude, se a gente aplicar uma função degrau no nosso sistema com um controlador do tipo integral, aquele sistema inicial nosso aqui, com aquela funçãozinha de transferência, volta lá, essa funçãozinha aqui era uma função de primeira ordem, né, com o expoente unitário, ela passa a ser uma função de segunda ordem, beleza? Ou seja, ele tem agora na função dele agora vai aparecer o índice 2 aqui embaixo, e a gente tem, então, na análise do gráfico de amplitude do sistema, aplicando uma função degrau no sistema, a partir do controlador, se a gente variar ou incrementar o controlador, a gente vê a resposta, as curvas de resposta. Essa curva corresponde ao sistema em malha aberta, beleza? E à medida que a gente vai incrementando ou adicionando valor, aumentando o valor da variável de controle do controlador integral, o nosso sistema vai tender a entrar em regime permanente com a determinada, mais rápido do que em malha aberta, mas dependendo do grau ou da quantidade de incremento que for feito ali, ele pode apresentar uma oscilação maior ali no regime transitório, beleza? Ele vai entrar em regime permanente mais rápido, mas no regime transitório ele pode apresentar uma oscilação maior, beleza?
Dá para a gente Professor, generalizar. Oi? aparecendo na tela compartilhada, não. Para ninguém ou só para você? Então, os outros aí que para mim não tá, não. Tem mais alguém que não está aparecendo na tela? Deixa eu fazer o seguinte, tirar e compartilhar de novo. Foi agora? Apareceu aí a tela? Não, professor, não apareceu. Não entendi, sim ou não? Não, negativo, não apareceu. Eduardo, para mim aqui tá normal, cara. Tenta sair da sala e entrar de novo. Geralmente costuma resolver, para quem não está aparecendo. Beleza, professor, ok, eu vou sair e entrar de novo. Então vamos lá. O nosso controlador do tipo I, que tem a função integral, dá para a gente extrapolar esse cara, a função matemática dele, para essa estrutura. O ganho desse cara, ou a variável de controle dele, é vezes a integral do erro do sistema, beleza? Ele está fazendo, na verdade, aqui multiplicando uma variável que ele tenha ação direta sobre ela pelo erro em função do tempo. Ele está fazendo uma soma desse erro no tempo, ou seja, está integrando esse cara, beleza? Então dá para a gente extrapolar ou generalizar a função dele matematicamente para essa estrutura. Uma outra forma de se escrever isso é substituindo o erro pelo equivalente dele. O erro é a diferença da entrada com a saída, beleza? Então a gente pode representar esse cara desse jeito também, beleza? E aí se a gente, isso aqui no domínio do tempo, se a gente jogar isso para o domínio da frequência, a gente tem essa função por meio de Laplace, né? Com essa estrutura, beleza? No nosso sistema original, que tinha essa função de transferência, quando ele estava em malha aberta, ele era instável porque esse polo estava localizado no plano direito ali, do lado direito do plano complexo. Por quê? Isso aqui para zerar tem que ser um valor positivo. Ele vai estar naquele diagrama, naquele gráfico polar nosso ali complexo, ele vai estar do lado direito, beleza? Se o polo está aqui, significa que o nosso sistema é instável. Todo mundo que estiver desse lado do nosso, aqui a gente tem o eixo do real, escreve negócio. E aqui tem o eixo dos imaginários. Qualquer polo que tiver desse lado positivo aqui do nosso sistema, do nosso plano, indica que o sistema é instável. A gente já viu isso em algumas aulas para trás aí, algumas aulas anteriores. Quando a gente insere esse cara aqui, o nosso sistema passa ele ganha mais um polo, beleza? Porque isso vai multiplicar aqui agora. E ele vai fazer com que os polos do sistema agora sejam deslocados
para o lado esquerdo do plano complexo. E aí o sistema passa a ser estável em malha fechada, beleza? Sem interferir em nada no sistema, na função principal do sistema, somente adicionando o controlador e fechando a malha faz com que o sistema passe a ter um comportamento estável, beleza? E aí a função de transferência do nosso sistema em malha fechada agora vai ficar com essa, no caso aqui do controlador proporcional, ele está com essa cara, e do controlador integral, do controlador do tipo I, ele vai ficar com essa cara, beleza? Tranquilo? A diferença dos dois aí? A relação entre os dois? Aqui no nosso lugar das raízes, a função de transferência em malha aberta tem um polo somente, que é esse cara, né, que é o que vai zerar esse cara, vai zerar o denominador aqui. Ele tem um valor positivo, ele está em mais 10, ele está do lado positivo do gráfico, beleza? Se a gente tiver pelo menos um polo do lado positivo do nosso lugar das raízes, o nosso sistema é instável. Adicionando esse cara, esse controlador no sistema e fechando a malha, a gente passa a ter dois polos, porém um está aqui no zero e o outro vai estar lá atrás. Beleza? Obviamente, incrementando o ganho do controlador. E isso faz com que o sistema seja estável, porque não vai ter polo mais nenhum aqui do lado positivo do lugar das raízes, no eixo real. Beleza? Então tá, quando a gente adiciona então o controlador do tipo I, ele aumenta o grau do sistema e vai adicionar mais um polo no sistema. Beleza? À medida que a gente vai incrementando o ganho do nosso controlador, a variável de controle do controlador, que é o KI, do controlador integral, a gente vai fazer com que os nossos polos passem a ter característica complexa, ele passa a ter a parte imaginária também. Beleza? Eles vão se deslocar aqui dentro dos dois eixos. E faz com que o sistema tenha comportamento sobreamortecido ou criticamente amortecido. Dependendo de quanto a gente incrementar esse cara, de quanto aumentar o ganho do controlador, o sistema passa a ter comportamento sobreamortecido ou não. Chega um determinado ponto que ele passa a provocar instabilidade no sistema. Então, esse cara tem um limite de variação que ele pode sofrer aqui dentro, beleza? Ele não pode ser incrementado indefinidamente. Vai chegar um ponto que ele vai provocar instabilidade no sistema também, beleza? E existem outros tipos de controladores. Existem junções desses caras. Tem um controlador do tipo PI, que vai usar uma associação entre controladores do tipo P, uma função proporcional, e controlador integrador do tipo I. Tem o PD e tem o PID, beleza? Esse cara é o mais usado na indústria de uma forma geral. Aqui a gente tem respostas do sistema, a variação da amplitude do sistema, comparando a resposta dele a uma função degrau, quando ele está em malha aberta, quando ele está usando controlador proporcional e quando ele está usando controlador integral, beleza? Com o controlador proporcional, o sistema responde mais rápido, ele tende a entrar em estabilidade ou no regime permanente mais rápido do que as outras duas condições. O controlador integral, dependendo de quanto esse cara for incrementado, ele pode provocar oscilação no regime transitório, mas ele vai tender a se aproximar mais da resposta desejada, do valor, do parâmetro de referência do sistema. Beleza?
No nosso caso lá, daquele sistema que a gente estava analisando, a gente viu ali que o controlador proporcional, à medida que a gente incrementa o ganho do controlador proporcional, o polo do sistema vai tender a se deslocar para a esquerda. Ou seja, quanto mais alto for esse cara, mais rápido o sistema vai responder, beleza? Ele vai responder, então, com o controlador proporcional, ele vai responder muito mais rápido do que se ele tivesse em malha aberta, tivesse sem o controlador. Ele vai, o regime permanente dele vai acontecer muito mais rápido do que se ele estivesse em malha aberta, beleza? Já o controlador integral, ele permite fazer com que o sistema que tenha instabilidade, ele pode trazer esse cara para estabilidade e ele permite uma determinada variação da posição dos polos aqui dentro do nosso lugar das raízes. E ele pode fazer com que o sistema responda mais, ele vai responder mais rápido do que se ele estivesse em malha aberta, porém é mais lento do que se ele estivesse com o controlador do tipo P. Mas a gente tem tem condição de ter um controle melhor do sistema e fazer a resposta se aproximar do valor desejado. Beleza? E aí a gente tem, então, isso aqui a gente viu lá no início, né? Para o nosso sistema proporcional, a gente tem as três variáveis também. E no controlador do tipo D, que é o diferencial, também a gente tem, esses caras também vão aparecer aqui. A diferença é que agora o nosso ganho, ele é uma derivada do erro em função do tempo, ou seja, a taxa de variação desse erro dentro do nosso sistema. Isso multiplicado por uma constante, que é a constante de ganho diferencial do controlador. Beleza? Esse cara não é usado sozinho no sistema porque ele tem algumas limitações. Ele tem atuação somente no regime transitório do sistema, beleza? Então ele não é utilizado sozinho. E aí algumas características dele, ele não é utilizado sozinho, ele só vai agir no sistema quando houver variação do erro, porque se o erro estabilizar, ou seja, chegar no regime permanente, não tem mais variação do erro, isso aqui zera. Então, o nosso controlador para de responder, beleza? Ele vai adicionar mais um zero no sistema, beleza? Vai ajudar a fazer com que o sistema entre em estabilidade mais rápido e vai responder mais rápido também, beleza? Então, um resumão desses caras, a gente tem o controlador do tipo, o controlador proporcional, que tem o ganho de proporcionalidade ali, o KP, ele provoca no sistema redução do tempo de resposta do sistema, ele é mais rápido, por exemplo, do que o sistema que usa controle do tipo ligado-desligado, mas ele não reduz, ele não elimina o erro do sistema em regime permanente. Se aplicou com o ganho do controlador proporcional, o sistema responde, entra em estabilidade, para de oscilar, entra no regime permanente, mas se não chegar no valor desejado, ele não vai fazer chegar, ele não vai eliminar esse erro, essa diferença, beleza? O controlador integral permite eliminar o erro no regime estacionário. A gente consegue ajustar o ganho dele para que o ganho cair, para que ele chegue na resposta desejada e elimine o erro, beleza? Porém, dependendo da quantidade ou da intensidade de variação desse ganho do controlador integral, ele pode fazer com que o sistema demore mais ou menos para responder e pode provocar oscilação no regime transitório do sistema, para uma resposta degrau, por exemplo. Que é aquela curva que a gente viu lá no início da curva, ele provoca uma oscilação ali, beleza?
esse overshoot seria o valor máximo que a onda vai chegar. Deixa eu voltar lá no gráfico para ficar melhor para entender. O overshoot é esse cara aqui. Esse valor máximo que esse cara vai chegar aqui, né? É o máximo que ele vai chegar antes de entrar em regime permanente. Pode, inclusive, passar da resposta desejada ali. Beleza? O controlador integrador, ele permite ajustar o sistema para eliminar o erro. A resposta dele em regime permanente pode chegar ao valor desejado. Ele vai eliminar o erro. O controlador proporcional faz o sistema parar de oscilar, ou seja, entrar em estabilidade ou no regime permanente mais rápido. Ele leva menos tempo aqui para entrar em estabilidade, porém ele não elimina o erro. Se o sistema entrar em regime permanente antes de chegar no valor desejado, vai existir um erro aqui. E esse erro vai continuar. Esse cara não vai eliminar o erro. Beleza? O controlador derivativo, ele aumenta a agilidade do sistema, ou seja, ele faz o sistema responder mais rápido, aumenta a estabilidade do sistema, reduz isso aqui, porque ele vai atuar só quando tiver oscilação do erro, por causa dessa função derivada aqui. Isso aqui é a taxa de variação do erro, beleza? O gráfico não está aqui. Ele vai atuar nesses instantes aqui, nesse intervalo aqui, antes do sistema entrar no regime permanente. E ele reduz aquele overshoot, porque ele vai atuar naquele pico ali, no regime transiente. Porém, ele tem limitações quando está trabalhando com ruído no sistema. Por exemplo, sensores que respondam a determinados níveis de ruído, ele pode provocar problema. Por quê? Se pegar, por exemplo, um sensor de pressão, se ele detectar ruído ali e mandar isso para frente, ele pode provocar a atuação desse controlador no regime permanente, que ele não deveria atuar, porque ele vai provocar um erro temporário ali, e quando tiver o erro, tem variação do erro, esse cara vai atuar, beleza? E aí isso pode interferir na resposta do sistema. O controlador PID, ele usa as três funções, ele tem as três funções, beleza? Ele permite ter um controle bem mais preciso de uma variável qualquer do sistema. Por exemplo, controlar a velocidade de rotação de um motor. A variável controlada ali seria a velocidade de rotação do motor. Para isso, ele permite interação ou incremento de algumas variáveis dentro do sistema para permitir esse controle de uma forma bem precisa, beleza? Eles são usados no controle de variáveis contínuas. Exemplo, rotação, controle de nível, de pressão, de vazão, de temperatura, de posição, controle de tensão em fonte chaveada, beleza? A função matemática dele, de uma forma generalizada, tem essa cara, beleza? Aqui a gente tem a atuação do ganho do controle proporcional, aqui tem a atuação do controle integral, e aqui tem a atuação do controle derivativo, beleza? O erro, já falei lá atrás, ele é a diferença entre o valor desejado, que é chamado de set point, e o valor real medido lá na variável que a gente está controlando. A diferença entre esses dois é o erro. Quando houver variação desse erro, esse cara vai atuar e vai tentar minimizar isso, beleza? Aqui dentro a gente tem, então, os ganhos dos controladores, das três etapas do controlador: o ganho proporcional, vezes o erro, o ganho integral, vezes a somatória do erro, e o ganho derivativo
vezes a taxa de variação desse erro. Beleza? Aí cada uma dessas etapas do controlador proporcional, do controlador PID, ela tem uma determinada função. A parte proporcional vai eliminar a oscilação, vai fazer o sistema entrar em regime permanente mais rápido, vai ficar estável, vai tender a trazer o sistema para estabilidade, mas não elimina o erro, beleza? Ou seja, ele não garante que a resposta do sistema seja igual ao set point, ao valor desejado, beleza? A ação proporcional corrige esse erro, beleza? E ela tende também a trazer o sistema para estabilidade, faz a variável tender a ser estável, a variável de controle, o sistema, né, ser estável. E a ação integral, então vai tender a eliminar esse erro, vai fazer com que a resposta do sistema esteja bem próxima ou seja igual ao valor desejado, ao set point, beleza? E a ação derivativa corrige oscilações no erro no instante transitório do sistema, antes dele entrar em regime permanente, beleza? Esse cara tem uma observação que quando a gente tem sistemas mais lentos, por exemplo, controle de temperatura de um líquido qualquer, a temperatura não varia instantaneamente. Esse controlador derivativo, essa ação derivativa do controlador, ela permite que a gente consiga prever o aumento do erro e agilizar a resposta do sistema, beleza? Existem outras configurações aí de controladores usando sempre as três funções principais aí. Controlador do tipo PI, do tipo PID, são os mais usados, beleza? Geralmente esses caras são usados em sistemas que tenham velocidade de resposta rápida ou média, por aí, mediana. Por exemplo, sistemas de controle de pressão, de vazão, de velocidade de motores, beleza? No livro ele traz essa parte também, mas essa primeira, até aqui nesse slide, eu usei material de outros livros para complementar, porque está com uma linguagem um pouco diferente. Acho que vai ajudar vocês aí a entender o que está no livro da instituição. Isso que está no livro é basicamente a mesma coisa que eu falei lá. Ele traz um sistema com realimentação negativa. O nosso controlador, o bloco controlador, vai entrar aqui antes da função principal do sistema, beleza? E como ele está com realimentação negativa, a diferença entre o sinal de entrada do sistema e a saída do sistema, que está chegando aqui, vai dar o erro, e esse erro vai alimentar o controlador, e a saída do controlador vai alimentar a função principal do nosso sistema, beleza? No caso do controlador PID, essa saída aqui, ela tem as três componentes do controle. Tem a componente proporcional, que é esse cara, ela vai multiplicar o erro pelo ganho proporcional. Tem a componente integral, que vai pegar o ganho da parte de controle integral, vezes a integral do erro em função do tempo, ela está somando esse erro em função do tempo, fazendo a somatória do erro, e tem a componente derivativa que vai fazer a multiplicação ali do ganho derivativo vezes a taxa de variação do erro, beleza? Aqui a gente tem gráficos de resposta do sistema em três condições diferentes. Aqui a gente tem ele de malha aberta. Quando a gente aplica uma entrada do tipo degrau, a resposta do sistema seria essa aqui, para um sistema qualquer lá, beleza? Pode ver que ele leva um determinado tempo,
ele vai entrar em... Ficou em cima aqui o gráfico, né? Ele vai entrar em estabilidade por aqui, beleza? Ele vai levar esse tempo todo aqui para no regime transitório. Daqui para frente ele começa a entrar no regime permanente. Quando a gente usa um sistema em malha, esse mesmo sistema com malha fechada, com controlador do tipo P, pode ver que ele entra no regime permanente por aqui, entre 1 segundo e 1,2 segundos. Aqui ele já estava lá para frente, próximo de 2 segundos ali. Ou seja, já reduziu a resposta, o tempo de resposta do sistema, beleza? Provocou oscilação, o overshoot, que é essa variação aqui. Beleza? E o sistema entra em regime permanente mais rápido. Beleza? Mas se ele não chegar no regime permanente, se não chegar no set point, na resposta desejada, ele vai ficar onde ele parar ali. Esse cara não vai fazer correção do erro. Beleza? Aqui a gente tem variações do ganho desse controlador do tipo P, com incrementos diferentes aí. A referência é essa linha quadradinha aqui, verdinha, beleza? Aqui ele está com um K de 0,5. Esse cara, o amarelinho, está com K de 1,1. E o azulzinho está com K de... O roxinho está com K de 1,6. Beleza? Se pegar o mesmo sistema, aqui a gente tem a resposta dele usando o controlador proporcional, derivativo, PD, e aqui ele está usando o PID. Pode ver que aqui ele tem uma oscilação no regime transitório, entra em estabilidade, já diminuiu o tempo aqui, já baixou para próximo de 0,6. É o mesmo sistema, tá? Só foi mudando o controlador. Aqui ele estava próximo de 2 segundos, o gráfico ficou na frente aqui, mas está próximo de 2. Esse cara já caiu para entre 1 e 1,2, e com o controlador proporcional derivativo já caiu para próximo de 0,5, e com o controlador PID ele está próximo ali, aumentou até um pouquinho aqui em relação a esse cara, mas eliminou o overshoot. Beleza? Eliminou essa crista aqui, essa oscilaçãozinha ali. Beleza? Aqui ele está incrementando os ganhos. Aqui a gente tem o ganho do controlador integrador. Beleza? Aqui tem o controlador proporcional, o integrador e o derivativo, nessa curva verde. Pode ver que a oscilação é menor. Aqui ele está usando, incrementou um ganho maior aí no controlador integrador. Pode ver que do 0,5 para o 0,2, ele já provocou uma oscilação maior ali na parte transitória do sistema, até ele entrar em estabilidade. E com os três ganhos, os três sistemas trabalhando juntos, a resposta dele tende a entrar no regime permanente mais rápido. O sistema responde mais rápido. Beleza? E ele corrige o erro, ele vai jogar essa parte permanente do sistema aqui em cima do set point. Beleza? O controlador do tipo PID, ele vai adicionar um polo no nosso sistema, lá, se o sistema for de malha aberta, quando aplicar esse controlador fechando a malha, ele vai adicionar um polo. Na origem, lá no nosso lugar das raízes, ele vai adicionar um polo na origem, no 0, né? 0, 0. E vai adicionar 2 zeros no nosso sistema também. E esses 2 zeros vão estar nessa posição. Beleza? Aqui a gente tem alguns parâmetros que são usados para calcular as variações temporais do sistema
onde a gente tem tempo de subida, que é esse cara, tem o tempo de pico, que é aquela crista ali, a primeira oscilação, é o tempo que ele vai chegar ali, beleza? E o valor de sobressinal. E aí, para fazer o ajuste, ou para fazer a sintonia do controlador PID, existem diversos métodos. Tem métodos matemáticos para fazer isso, tem algumas outras lógicas que são usadas para fazer isso, e tem alguns métodos de aproximação também. Esses dois caras criaram um método que leva o nome deles, de Ziegler-Nichols, que é um método que trabalha baseado nessa tabelinha e ela permite fazer com que a gente chegue em valores de ganhos para os três controladores, controlador P, PI e PD, com uma certa facilidade, fazendo análise gráfica do nosso sistema, beleza? E aí a gente consegue saber, então, quanto tem que ser o ganho proporcional, o ganho do integrador e o ganho do derivador para chegar na resposta que a gente quer de acordo com o tipo de controlador que estiver usando. Esse, na verdade, esse método ele é dividido em dois grupos aí, que um deles ele vai fazer análise no gráfico do sistema e o outro ele vai fazer a análise matemática do sistema, beleza? No livro, ele trouxe esse método fazendo análise gráfica do sistema. Como funciona isso? Vamos imaginar que a gente tem um sistema qualquer lá que tenha essa função de transferência, beleza? E aí a gente quer saber qual tem que ser o valor dos ganhos para que o sistema chegue na resposta que a gente quer, beleza? Se a gente traçar o gráfico de resposta do sistema a uma função degrau, por exemplo, a gente tem aqui a amplitude da resposta em função do tempo. Ele vai gerar essa curva até chegar em estabilidade, beleza? Fazendo a derivada segunda dessa função e igualando a zero, a gente vai achar um ponto nesse gráfico. Esse pontinho aqui, que é o ponto A. Beleza? E aí a gente vai traçar uma reta tangente a essa curva de resposta, tangenciando esse ponto A. Esse ponto A é o ponto onde a derivada segunda dessa função é nula. Beleza? Encontrou esse ponto, a gente vai traçar uma reta tangenciando a curva nesse ponto. Beleza? Aí a gente vai analisar aqui embaixo. A distância dessa reta até o 0, 0, até a origem, é a distância L. É chamado de L, é a quantidade L. Beleza? A distância do início da nossa reta tangente à resposta até o ponto onde essa reta chega no valor de regime permanente, ou seja, lá onde a nossa curva parou de variar e virou uma reta, é o valor do regime permanente, a amplitude do regime permanente. O ponto onde essa reta tocar lá em cima e o ponto que ela tocar aqui embaixo, essa diferença aqui, esse intervalo aqui, é chamado de T. Beleza? E aí, a gente vem no gráfico, na tabelinha, e vai pegar para aqueles valores de T e L, quanto tem que ser os ganhos, o KP, que é o ganho proporcional, o ganho integrador e o ganho derivador. Beleza? É só substituir aqui dentro e fazer o cálculo com o valor de T e L que a gente pegou do gráfico. Beleza? Então, por exemplo, a gente tem esse sistema aqui que tem essa função de transferência. Derivando esse cara, a gente vai achar esse ponto A. Bateu aqui nesse ponto.
traça a reta tangente à curva do sistema, tangente a esse ponto A, beleza? Tangenciando a curva nesse ponto A. E aí aqui no gráfico, a gente chegou à análise ali que o L vai valer 0,055, que é a distância da origem aqui do gráfico até o ponto onde a nossa reta toca o eixo aqui embaixo, beleza? O nosso E é a distância desse ponto até o ponto onde a reta toca o valor de regime permanente do nosso sistema. Quando a nossa curva subir e estabilizar ali, a gente vai pegar lá naquele ponto, beleza? Fazendo a diferença desse cara com esse, a gente tem o valor do T. Isso aqui vai me dar o valor em segundos, beleza? E aí é só substituir ali no nosso controlador. Como a gente está usando o controlador P e D, eu vou usar essa linha aqui, beleza? E aí, fazendo os cálculos, a gente tem, então, os valores de ajuste dos ganhos do controlador. O ganho proporcional, o ganho integral e o ganho derivativo. Beleza? E aí, fazendo esse ajuste no nosso controlador, entrando com esses ganhos lá e mandando traçar o gráfico de novo, a gente já tem a curva de resposta do nosso sistema. Beleza? Aqui a gente tem, então, a resposta do sistema a uma entrada degrau, o sistema controlado com controlador PID após a aplicação do método de Ziegler-Nichols. Tranquilo, né? A outra parte, ou a outra forma de aplicar esse método é fazendo análise matemática. Ela é um pouquinho mais complexa, mas também dá para fazer. Mas o livro não trouxe. O livro só trouxe essa parte para vocês, que é a análise gráfica. No livro do Ogata, tem esses dois métodos detalhadamente também. É interessante vocês darem uma olhada lá também. Beleza? E aí o livro parou aqui. Sugestão. Dá uma lida nessa seção 2 da unidade 4 do livro, que está no portal, o livro institucional. Com essa parte aqui que eu passei para vocês, vai ficar mais tranquilo para entender o que está lá. Beleza? E se tiver um tempinho, agora que está todo mundo de quarentena, dá uma lida também no livro do Ogata, também vai ajudar. Beleza? Tem 3 exercícios no final da seção 2 da unidade 4. Eu só peguei um, coloquei aqui, o restante está lá para vocês fazerem. O exercício diz o seguinte: as ações básicas de controle são muito utilizadas na indústria por serem fáceis de implementar e por haver técnicas de sintonia para os parâmetros do controlador, né, para ajuste do controlador, que permitem que a gente consiga obter uma resposta estável de maneira ágil, ou seja, o sistema vai responder rápido, chegar na resposta que a gente quer, sem precisar conhecer o modelo físico-matemático do processo, ou da planta, do sistema que a gente está controlando, beleza? A gente não precisa conhecer o modelo físico-matemático, fazer a modelagem do sistema todo, para fazer o controle dele, sabendo, usando esses controladores e usando as técnicas de ajuste, ali, de parametrização disponíveis, beleza? Sobre as ações básicas de controle proporcional, integral e derivativo, analise as informações a seguir e identifique quais delas são verdadeiras. Beleza? O controlador de ganho proporcional geralmente é aquele que analisamos o gráfico no lugar das raízes em um modelo dinâmico, certo ou errado? O controlador do tipo PI só deve ser usado quando houver erro no sistema. O controlador PID pode ser utilizado ou sintonizado, ou ajustado, ou parametrizado, mesmo quando não houver conhecimento do modelo dinâmico do sistema a ser controlado. A resposta está ali em cima. O controlador PID pode ser sintonizado pelo método de Ziegler-Nichols
dar resposta ao degrau sempre e para qualquer modelo, certo ou errado? Esse cara tá certo e esse cara tá certo. Beleza?